Deus, quando Ele permite que tudo isso acontecesse com Mefibosete, e eu começo a entender um pouquinho depois que eu estudei, é que de repente, se Mefibosete fosse o herdeiro do trono naquela época, ele poderia colocar tudo a perder aquilo que Deus ele poderia preparar para ele lá no futuro. Eu e você, às vezes, queremos viver as bênçãos de Deus dentro do nosso tempo, dentro da nossa forma, dentro da nossa maneira. Só que às vezes Deus, Ele está nos preparando, moldando o nosso caráter, trazendo a nós a verdadeira identidade dEle, para que a gente possa valorizar aquilo que Ele tem preparado e guardado para nós. Isso aconteceu através da vida de Mefibosete, mas para que isso acontecesse, as coisas ruins, elas vêm não somente para nos afugentar, não somente para trazer sofrimento, ela não vem somente para nos afastar da presença de Deus, mas as coisas ruins, muitas das vezes, vêm nos preparar para que quando nós estivermos vivendo uma coisa boa, a gente possa valorizar aquilo que Deus ele coloca nas nossas mãos. Deus ele tem falado, através da vida de muitas pessoas que sobem aqui, sobre termos uma vida diante da presença dele, uma vida forte, uma vida aonde, sobre família, o ano de 2020, a gente vai falar sobre família. E como se preparar para enfrentar ou para viver grandes coisas. Muitas das vezes a gente acha que a vitória, ela apenas vai bater na nossa porta, e a gente vai abrir a porta, ela vai entrar, e nós vamos desfrutar, e isso vai ser maravilhoso. Só que a gente esquece que para a gente viver vitórias, a gente precisa enfrentar batalhas. A gente precisa enfrentar algumas lutas. E são essas lutas que vão nos levar até aquilo que Deus ele tem preparado para mim, para a sua vida. O fato de sermos vitoriosos em Cristo não significa dizer que a nossa vida ela vai ser fácil. O fato de termos a certeza de que o nosso Deus ele nunca perdeu uma batalha, não nos assegura que nós não precisamos enfrentar os nossos inimigos. E muitas das vezes os nossos inimigos são os nossos medos, são os nossos receios, são os nossos desejos, as nossas vontades. Eu entendi, quando eu comecei a estudar um pouquinho a história de Mefibosete, que primeiro ele era príncipe, e de príncipe ele passou a ser mendigo. Mas o que Deus ele tinha preparado para ele é que ele voltasse a ser príncipe. Não importa o quadro que você está vivendo hoje, não importa a circunstância que tem se levantado contra a sua vida, aquilo que Deus ele tem preparado para você vai se cumprir dentro do tempo dele. Não importa aquilo que o inimigo tem tentado te mostrar, que de repente você está esquecido, que de repente, não importa aquilo que os seus olhos estão vendo hoje. O que você precisa entender é que o que é seu está guardado. E tudo aquilo que está guardado, significa dizer que está oculto aos nossos olhos. Nós não podemos ver, nós não podemos contemplar ainda aquilo que Deus ele tem preparado sobre mim e sobre a sua vida. Quando eu comecei a estudar um pouquinho hoje, uma das certezas que eu tive é que Mefibosete, e enrola a língua para falar, ele não estava esquecido por Deus. Você pode falar isso para o seu irmão? Você não está esquecido por Deus. As circunstâncias da vida, as dificuldades, ou às vezes até mesmo o buraco que nós cavamos e entramos, querem nos levar a acreditar que Deus, por algum instante, Ele nos esqueceu, que Ele nos deixou. Mefibosete, quando aconteceu dele ir para Lodebar, ele tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. E eu te confesso que eu não procurei a idade que ele foi retomado ali pelo rei, por Davi, para que pudesse tomar posse novamente daquilo que pertencia a ele. Mas eu presumo mais ou menos aí que tenha sido uns 20 anos. E aí, eu quero te dizer o seguinte: quantos de nós, às vezes, reclamamos com Deus porque estamos passando por uma prova por um dia, por 2 dias, porque queremos orar e queremos ser como Daniel, que orou e foi ouvido naquela mesma hora, ou então que Deus envia um anjo, assim como enviou para Daniel, a nos dizer que a nossa oração foi ouvida e que no tempo, e porque ele mandou ordem, mas se levantou uma legião. Quantos de nós queremos ouvir essa frase de Deus? Quantos de nós queremos hoje contemplar com os nossos olhos aquilo que os nossos lábios não param de pedir ou implorar a Deus? Só que eu penso que Mefibosete foi uma pessoa que pouco deve ter pedido a Deus o seguinte: Senhor, me devolve o trono, porque eu sou um verdadeiro herdeiro. Porque naquela época, na época de Davi, na época de Saul, os reis tinham o seguinte costume: quando um rei era deposto, o outro rei que assumia, ele mandava matar todos os familiares do rei deposto, para que não houvesse
nenhuma pessoa que tentasse se levantar para tomar aquilo que ele estava vivendo naquela hora. O medo de Mefibosete era tão grande que ele só pensava em se esconder para continuar tendo vida. A Bíblia vai dizer que em Lodebar ele esmolava para comer. Ele precisava pedir esmola para ter aquilo que comesse para colocar na sua mesa. Só que Deus, quando Ele quer mudar a sorte de alguém, quando Deus Ele quer devolver aquilo que o diabo supostamente tomou, quando Deus Ele quer restituir aquilo que pertence a mim e a você, Ele move céus e terra, mas dentro do tempo dele, as coisas voltam para a palma da nossa mão. Só para você poder entender um pouquinho, Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, você poderia se perguntar o seguinte: por que Davi, logo depois de toda a confusão que teve na sua casa, com a morte de Absalão, a morte de Aminon, todas aquelas situações que aconteceram na sua casa, quando ele estava ali, por que ele não quis restituir logo em seguida as coisas que eram de Mefibosete? Para você poder entender e para a gente poder continuar assim, tendo uma visão, como Deus ele trabalha. Deus ele permite que primeiro a Arca da Aliança, ela volte para dentro de Jerusalém, para que depois Deus toque no coração de Davi. E aí você vai falar assim: não, mas o que tem a ver a Arca com tudo isso que está acontecendo? Quando a Arca da Aliança ela volta para Jerusalém, a presença de Deus ela volta para dentro da vida de Davi novamente. As pessoas que possuem a presença de Deus, as pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, elas nunca desejam o mal do próximo. Elas sempre querem o bem do próximo. Elas sempre estão dispostas a abençoar aqueles que estão ao seu redor. As pessoas que vivem o Evangelho, que pregam literalmente para si a palavra de Deus, elas jamais permitem que o diabo seja a dose mais forte na vida delas. Elas sempre dão ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar sobre a mim e sobre a sua vida. Davi, quando ele se lembra de Mefibosete, naquele momento, era um momento onde a arca já tinha vindo, Deus já tinha feito uma reconciliação com Davi novamente. A presença de Deus já era a dose mais forte sobre a vida de Davi. Não foi um intuito humano que devolveu a Mefibosete aquilo que pertencia a ele. Foi a vontade de Deus, através da vida de Davi, que se cumpriu sobre a vida daquele que supostamente estava esquecido. Eu não sei hoje, de repente, você pode se achar esquecido do seu trabalho, você pode se achar esquecido da sua casa, você pode se achar esquecido dentro da sua igreja. Mas eu quero dizer para você que hoje, aquele que te escolheu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele não vai se esquecer de você, ele não vai deixar de cumprir sobre a sua vida aquilo que ele tem preparado para você. Então a palavra de Deus fala que Davi manda chamar Mefibosete de Lodebar a Jerusalém, a nova Jerusalém. A Bíblia fala que Jerusalém passou a ter a arca e as coisas começaram a andar conforme a vontade de Deus. Quando eu e você estamos sujeitos à vontade de Deus, irmãos, pode ter um monte, mas se Deus quiser fazer passar uma estrada pelo monte, o monte vai ter que sair do lugar para a estrada passar. Deus ele chama um dos servos, Ziba, é esse servo, que era um dos servos mais mau caráter que Saul tinha na época dele. Eu fui estudar um pouquinho a história de Ziba. Ziba era mentiroso, era ladrão, era tudo aquilo que um servo de Deus não deveria ser. Mas quando ele se apresenta diante do rei, ele se apresenta como um bom servo. Só que Deus, quando ele faz as coisas, ele faz por completo. Ele faz tudo por completo, ele não faz pela metade. Quando ele restitui a Mefibosete aquilo que era do seu avô, do seu pai, até o empregado que era de Saul, passou a ser de quem? De Mefibosete. Mas onde é que está o mistério nisso tudo? E aí você vai entender um pouquinho. Davi, quando ele pega Ziba, e fala para Ziba que não só ele, mas todos os seus servos, todos os seus filhos, toda a sua família, até aquilo que Ziba desfrutava, passaria a ser de Mefibosete, ele estava dizendo o seguinte: não importa o tempo que passar, não importa as pessoas que passaram pela sua vida, mas até aqueles que desdenharam daquilo que Deus deu a você, eles vão ter que se dobrar diante da palavra de Deus. Quando Deus ele vira através de Davi e fala para que Ziba ele voltasse a ser servo de Mefibosete, ele estava mostrando para Mefibosete que nem o tempo, que nada daquilo que ele viveu em Lodebar
era tão ruim que não pudesse melhorar. Às vezes, nós nos encontramos na nossa vida com situações que a gente pensa que não tem mais jeito. Às vezes a gente olha para as coisas que acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando chega uma notícia mal de enfermidade, quando a gente toma decisões precipitadas que nos levam a viver certas consequências que só vão fazer mal à nossa carne, que a gente olha e fala assim, agora não tem mais jeito. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Para Deus, tudo tem jeito. Tudo tem jeito, irmãos. Deus, quando Ele quer mudar a história da nossa vida, quando Ele quer restituir aquilo que supostamente é nosso, mas que o diabo tentou tomar, Ele move céus e terra. Esse termo, mover céus e terra, é porque quando Ele dá ordem aos anjos, os anjos obedecem. E quando Ele dá ordem aos homens, não existe homem que se mantenha alheio à vontade de Deus. Não existe homem que fique de pé quando Deus manda fazer algo e esse homem não faça. E aí quando Deus ele chama, quando Deus ele coloca no coração de Davi, e Davi chama Mefibosete, não era apenas restituir aquilo que pertencia a ele. Deus não estava dando a ele somente bens materiais. Deus estava devolvendo a Mefibosete a honra que um dia pertenceu a ele. Eu não sei se você vai entender, mas para alguns homens, a honra, ela vale mais do que dinheiro. A honra, ela vale mais do que bens. Porque eu escutei uma pessoa muito sábia uma vez dizer para mim, que você com a sua palavra, quando você tem caráter, você compra mais coisas do que com 1 milhão quando você não tem caráter. Quando Deus ele te devolve a tua honra, diante daqueles que você pensava em ser desonrado, Deus ele está dizendo o seguinte, eu mudei a história da vida dessa pessoa. A partir de agora, as pessoas passam a olhar para ele de uma forma diferente. E como vem a honra? Através dos bens que foram devolvidos? Não. Através de ser visto como um filho do rei. Davi vira para Mefibosete e fala, a partir de hoje, Ziba, os seus criados, os seus parentes, a sua família vai trabalhar para que você tenha pão na sua mesa. Mas você não vai precisar comer na sua mesa. Porque a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. Talvez o Wagner pregando sobre mesa. Mesa tem um significado muito forte. Eu confesso a vocês que eu não tenho o costume de almoçar, de jantar na mesa. Ultimamente a gente até tem feito um pouco, mas eu não tenho esse costume. Em casa a gente come mesmo nos quartos. Seria hipocrisia da minha parte falar que a gente come. Mas estudando um pouco hoje sobre a mesa, sobre porquê do significado de Davi dizer que Mefibosete iria voltar a sentar à mesa do rei, como se fosse um dos filhos. A mesa do rei, naquela época, tinha um costume de se colocar um pano, como esse que o pastor falou, para cobrir a mesa. E esse pano da mesa do rei, ele deveria ter certos comprimentos, e uma delas de altura, e não de largura, é que deveria cobrir toda a mesa e vir até o chão. A toalha da mesa do rei, ela não poderia deixar de cobrir toda a mesa e vir até o chão. E aí eu estudando um pouquinho, eu entendi por que Davi fazia tanta questão de que Mefibosete sentasse à mesa ao lado do rei. Porque ao sentar à mesa do rei, Mefibosete, quando alguém chegava e visse ele sentado à mesa do rei, as suas pernas estavam cobertas. A vergonha que o diabo tentou colocar sobre a vida dele, Deus encobria com a glória que estava sendo derramada sobre a vida de Mefibosete. O que você não entendeu, mas eu vou tentar te explicar novamente, que aquilo que o diabo tentou colocar sobre a sua vida, onde as pessoas vão olhar e vão tentar te acusar, a honra que Deus ele vai derramar sobre você, vai ser muito maior, que vai encobrir aquilo que o diabo tentar colocar sobre nós. Aquilo que o diabo tentou levar é muito pequeno, perto daquilo que Deus ele vai colocar sobre a mim e sobre a sua vida. A restituição que Deus ele vai trazer é muito grande, perto daquilo que aos nossos olhos nós estamos achando que estamos perdendo. Nós não estamos perdendo. Deus está tirando pouco para nos colocar no muito. Mas esse muito que vem da parte de Deus, às vezes, pode ser a prova do nosso caráter. Porque, se a gente continuar lendo, e eu não vou te pedir para ler, mas lá pelo capítulo 13 até o 16... ou até o 17, salvo engano,
E aí começa a falar sobre a vida de Absalão, quando Absalão tenta tomar o trono de Davi. E ali Davi ele foge para que não pudesse guerrear com seu próprio filho. E algumas pessoas tentaram, junto com Davi, sair da cidade de Jerusalém. Mefibosete foi uma dessas pessoas que tentaram. Mas lembra que eu falei que Ziba era mau caráter, era ladrão, era má índole, para usar um outro termo aqui no altar? Ele passa a perna no seu próprio Senhor e vai junto de Davi. E quando chega junto de Davi, a Bíblia vai dizer que quando Davi pergunta para ele, cadê Mefibosete? Ele fala, ele se revoltou contra o Senhor. Ele se aliou a Absalão. Ele ficou lá. Mas na verdade ele não havia ficado. Ele havia sido enganado pelo seu servo. Só que Deus, queridos, ele trabalha com o tempo. E o tempo, ele sempre nos dá a oportunidade da verdade vir à tona. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de quando alguém levanta um falso, quando alguém fala alguma coisa contra você, você não precisa ir até essa pessoa tirar satisfações. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostava. Quando alguém falava alguma coisa de mim, eu ia até a pessoa e falava, como é que é? Fala de novo o que você falou. E ali criava-se uma confusão. Hoje, e hoje que eu digo nos dias de hoje, mas para ser mais específico, no dia de hoje, eu aprendi que você não precisa andar atrás de ninguém para poder tirar satisfação de nada. Porque Deus, ele te dá a oportunidade da justificação. E Deus deu essa oportunidade a Mefibosete. A Bíblia vai dizer que quando Mefibosete, quando Davi ele retoma, depois da morte de Absalão, ele volta para Jerusalém, e ali Mefibosete se apresenta diante dele, e ele explica toda a verdade para Davi. Davi fala para ele o seguinte, então vou fazer o seguinte com você, já que você está falando que é mentira do seu servo está falando que é mentira sua, eu vou pegar tudo aquilo que você tem, e eu vou dividir ao meio, e você vai passar a ficar com a metade, e o teu servo com a metade. A gente, quando tem caráter, quando o nosso caráter ele é formado em Cristo, em Deus, a gente não está preocupado com a bênção. Quando nós estamos centralizados no nosso Deus, aquilo que Deus ele nos dá para desfrutar, se Ele tirar ou se Ele não tirar, não faz efeito nenhum para a gente, porque a gente não ama a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mefibosete, ele sofreu muito com a saída repentina de Davi de Jerusalém. E ele vira para Davi e fala assim, Senhor, faz o seguinte, não precisa me dar só a metade para ele não. Pega tudo que o Senhor me deu e dá tudo para ele. Nesse grande momento, Mefibosete estava mostrando para Davi o que muitas das vezes a gente não consegue mostrar para Deus. A Bíblia fala que eu e você, dentro de nós, até o desejo de adorar que nós temos, é Deus quem nos dá. A Bíblia vai mais longe ainda, ela vai falar que antes da palavra, ela vira a boca. Quando você pensa, Deus, ele já conhece cada coisa que eu e você vamos dizer. O que Mefibosete estava mostrando para Davi, e uma coisa que eu aprendi, grande coisa nessa noite com ele, foi o seguinte, eu não estou preocupado com aquilo que Deus, ele pode me dar. Eu não estou preocupado que se Deus, o que Ele me deu, Ele vai me tirar, ou Ele vai dar para alguém, ou Ele vai repartir. Eu não estou preocupado com isso. Mefibosete não se preocupava com isso. Porque a grande verdade é que Mefibosete, ele queria estar próximo de Davi. Na verdade, Mefibosete, ele queria estar próximo do rei. Ele queria estar sentado à mesa do rei, ele queria estar próximo do rei, porque ele amava o rei Davi. Nesses interinos aqui, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu não sabia, é que quando Deus ele quer separar alguém, a bênção ele já tem dia e hora marcada. Não preciso eu dizer para você assim, não, amanhã, às 7 horas da manhã, Deus vai te dar isso. Porque eu posso errar. Mas quando Deus ele marca na agenda dele, que no dia tal, a hora tal, no segundo tal, a bênção vai chegar sobre a sua casa, ela vai chegar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Eu vim descobrir lá na frente, que além de Mefibosete, existiam mais 7 parentes de Saul que ainda estavam com vida. Mas Deus escolheu apenas Mefibosete. E o diabo, para tentar ainda com erro, ainda existia um segundo Mefibosete. Isso me mostra que quando Deus ele escolhe Margarete, pode ter 30 Margaretes. Quando Deus ele escolhe Robson, pode ter 30 Robsons. Mas quando Deus diz, eu quero esse, irmãos, você pode estar num lugar que só tenha Margarete e Robson. Mas se Deus te escolheu, a bênção é para você, não é para ninguém. Depois disso tudo que eu te contei,
eu queria trazer para os dias de hoje, quando eu e você nos colocamos em certas situações, ou nos encontramos em certas situações, que nós chegamos a duvidar dentro de nós, se realmente existe um Deus no céu. Existiu épocas da minha vida, e eu vou dizer para você que eram épocas que eu estava na igreja, e frequentando a igreja, mas eu não estava servindo e adorando a Deus de verdade. Porque algumas vezes eu saía do culto, e eu pensava comigo mesmo, será que Deus existe de verdade? Será que tudo isso que a gente faz aqui não é uma perda de tempo? Será que esse negócio de vir para a igreja, de louvar, de dizimar, de adorar, não é uma coisa que alguém começou lá atrás e isso se espalhou pelo longo dos anos? Se eu dissesse para você que isso nunca nasceu dentro de mim, eu estaria mentindo para você e Deus hoje estaria vendo que eu estava sendo hipócrita de dizer isso. Porque às vezes a gente se encontra em certas situações da nossa vida que nos leva a duvidar da existência de Deus. Só que de contrapartida, quando eu começava a pensar sobre isso, o Espírito Santo de Deus, ele me lembrava, às vezes, que o próprio Espírito Santo de Deus me visitava e falava comigo. Ele me lembrava de quando, às vezes, eu me perguntava o que eu ia fazer diante de uma situação, e ele dizia para mim, fica tranquilo, porque eu estou no controle de tudo. Eu começava a entender, e eu começo a entender hoje, estudando um pouquinho mais, que as circunstâncias, ela não pode formar dentro de mim concepções essas que me levem a acreditar que o meu Deus, ele me abandonou. Você não está abandonado. Eu passei 5 dias contando sem vir à igreja, sem cultuar, mas Deus, ele não me abandonou um só minuto. Porque teve um dia que uma pessoa me visitou na minha casa e a gente começou a falar do amor de Deus. Acho que foi na segunda-feira, se eu não me engano. E a gente começou a falar, e eu comecei a contar de como é que foi a minha conversão. Essa pessoa começou a me contar como é que foi a conversão dela, e a gente começou a falar do que Deus tem feito pela minha vida, e daqui a pouco, quando a gente se deparou, a única coisa que a gente falou um pro outro foi o seguinte, a gente não pode ficar aqui sem orar. A gente tem que orar, Porque depois disso tudo, que a gente contou um para o outro do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na tua vida, a gente só tem que fazer uma coisa, o quê? Orar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E quando o Espírito Santo de Deus está no lugar, algo diferente tem que acontecer. Quando eu escutei essa frase, através de uma pessoa pregando uma vez, e eu até então não tinha ouvido nessa intensidade toda, aonde o Espírito Santo de Deus está, algo diferente tem que acontecer. Mas você acha que ele está aqui e ele vai falar assim, toma isso aqui, toma aquilo ali, sem que nós nos coloquemos na posição de receber? Não. Às vezes, se a gente entrar aqui mudo e sair calado, ele vai estar aqui, porque a palavra de Deus não fala que nós temos que estar reunidos, orando, buscando, gritando, não. Ela diz que a gente só precisa estar reunidos, mas a palavra de Deus também fala que quando a gente se reúne e a gente pede, ele dá. Quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente busca, a gente acha. E aí você parou para se perguntar, o que você veio fazer aqui nessa noite? Por que debaixo de chuva você saiu da sua casa? Por que você hoje, ao invés de estar pulando o carnaval, como muitas pessoas ainda estão, tem bloco até domingo, por que você decidiu não estar satisfazendo a sua carne, mas está satisfazendo o seu espírito com a presença do Espírito Santo de Deus? Eu quero te dar uma boa notícia. A boa notícia é que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Você pode ficar de pé? Eu pedi o Mário para botar uma música ali para mim, porque eu não sei cantar. Eu queria que você pudesse dar a mão a essa pessoa que está do seu lado. As circunstâncias, e eu sempre uso esse termo de circunstâncias, é porque o termo circunstâncias significa dizer que elas são passageiras. Elas são temporárias. Elas vão passar, elas vão acabar, vai ser rápido. Só que, como seria o rápido? Será que o rápido seria hoje e amanhã acabou? Ou o rápido seria como foi sobre a vida de Mefibosete? Se sentir esquecido, se sentir largado, se sentir abandonado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu posso te assegurar
que existe um Deus que pode fazer você sair diferente daqui nessa noite. No carnaval, e você vai ver muito isso, de domingo para frente agora, são 5 dias, 4 dias, de muita alegria, onde as pessoas sambam, se divertem, mas são 4 dias onde essa alegria é passageira. Porque depois desses 4 dias, as pessoas que se colocam nessa posição, e eu vou falar para você sobre crente, sobre pessoas que são devotos da mesma fé que eu e você, que comungam da mesma fé que eu e você, elas voltam quebrados para a casa do Pai. E aí, ao invés de Deus virar as costas para eles e jogar eles fora, Deus ele fala o seguinte para eles: eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar você. Você não vai estar esquecido. Mas esses são buracos que nós abrimos. Essas são as valas que nós abrimos e nos jogamos dentro. Mas e as coisas que acontecem conosco, mesmo a gente na presença de Deus, mesmo a gente buscando, mesmo a gente orando? Eu quero te dizer que essas situações nada mais é do que para te elevar a um patamar mais alto na presença de Deus. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Mário, me ajuda aí. Enquanto esse louvor estiver tocando, eu queria que você pudesse elevar o seu pensamento, a sua voz, a sua oração, àquele que realmente pode fazer algo para você, aquele que realmente pode mudar a história da sua vida, aquele que realmente pode transformar o seu pranto, o seu choro em alegria. Aumenta mais um pouquinho, meu irmão. Tá bom nessa altura aí. Às vezes parece que a nossa vitória está muito longe. Pode ficar com seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Às vezes parece que a promessa de Deus ela está muito longe. Às vezes parece que aquilo que Deus ele prometeu para mim e para você nunca vai chegar. Se você sabe, pode cantar, independente de estar tocando ali ou não. Às vezes o que nós mais queremos é que a nossa vida seja só de vitória. Mas eu quero te dar uma notícia que para você alcançar a vitória, você tem que passar pela luta. E os seus olhos às vezes vai tentar te dizer que você não vai conseguir chegar, que você não vai conseguir alcançar, que você não vai conseguir viver a promessa que Deus um dia ele te fez. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual de vida, ela nos assegura que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele cumpre tudo aquilo que ele promete para mim e para você, ele cumpre palavra por palavra, ele cumpre letra por letra, acento por acento, vírgula por vírgula. Não importa se hoje o seu coração está sangrando, não importa se hoje você está triste, não importa se hoje as circunstâncias dizem que você não vai alcançar. Eu quero te dizer que dentro do tempo de Deus, você vai viver cada promessa que Deus ele te fez. Ele vai cumprir dentro do tempo dele o plano perfeito que ele tem para mim e para a tua casa. Para mim e pela tua família. Os teus olhos não precisam ver, você precisa apenas crer que aquele que começou a boa obra sobre a mim e sobre a tua vida, ele é fiel e ele vai cumprir a palavra dele. Mefibosete estava esquecido pelos homens, mas não estava esquecido por Deus. Aquilo que Deus ele tinha preparado para Mefibosete estava guardado, que dentro do tempo de Deus, Deus iria restabelecer tudo aquilo que o diabo tentou tomar de Mefibosete. A sua família não está esquecida, a sua casa não está esquecida, você não está esquecido no seu trabalho. Talvez você seja menosprezado por aqueles que estão ao seu redor, mas Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te erguer do montouro e vai te colocar para sentar no meio dos príncipes dessa terra, para que eles possam entender o Deus que você serve. Não é um Deus de voltar atrás, não é um Deus de abandonar.
quando seus olhos passam a contemplar a face de Deus, quando nós passamos a buscar a Deus em primeiro lugar, quando nós passamos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, nós conseguimos contemplar com os olhos da fé que as promessas de Deus vão se cumprir sobre a nossa vida. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite aqui unido com os meus irmãos na tua casa, como o nosso pastor falou, Senhor Deus, num grupo que supostamente seria pequeno, mas nós somos um povo selecionado, Senhor Deus, para estar na tua presença, para viver aquilo que tu tem preparado para nós. Que seja hoje, Senhor Deus, que seja no dia de hoje, que a tua promessa ela se cumpra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, Deus. Que nós possamos viver, Senhor Deus, a boa obra que um dia o Senhor iniciou sobre a nossa casa, meu Pai. Porque independente daquilo, Senhor Deus, que tu pode nos proporcionar, o que nós queremos é estar próximos de Ti. O que nós queremos é viver sentados, meu Pai, à Tua mesa. O que nós queremos é comer contigo, Deus. Porque nós não cremos naquilo que os nossos olhos veem, mas nós cremos naquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito, Senhor Deus. Que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, e a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Ti. Então nessa noite, Deus, eu uno a minha fé com a dos Teus filhos, com os meus irmãos aqui nesse lugar, profetizando, Senhor, que o Senhor que começou a boa obra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é fiel para terminar, Deus. Aquele que ainda falta para se converter, dentro do teu tempo vai se render diante de Ti. Aquele que precisa ser liberto, Pai, do vício das drogas, dentro do teu tempo vai ser liberto. O casamento que precisa ser restaurado, dentro da Tua vontade, dentro do teu tempo, vai ser restaurado para a honra e a glória do Teu nome, Deus. Porque nós cremos, Senhor Deus, que Tu és fiel, Pai. Tu não descansa, Deus, enquanto a Tua boa obra não se cumpre sobre a nossa casa. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos nessa noite, crendo e profetizando, Senhor Deus, que a Tua boa obra vai se cumprir sobre a nossa casa. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que todo aquele que crê, dê um glória a Deus, que aplauda ao Senhor nessa noite, queridos. Saia daqui nessa noite convicto que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Filho. Oh Deus, receba essa palavra, queridos. Amém? Meu pastor. Na terra e nos céus. Erga suas mãos aos céus, Pai, muito obrigado por esta noite. Leva-nos debaixo da Tua presença, em segurança até os nossos lares. Chegamos aqui debaixo dela e queremos chegar nas nossas casas também, debaixo desta segurança. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas estejam de forma rica. Deus abençoe. Dê um abraço nessa pessoa, por favor. Amém. Uma boa sexta-feira para você.